Beleza, vamos lá. Olha só, a gente vai estudar hoje ciências, nós temos a prova de ciências. Quem fica antenado e presta atenção na retomada antes da prova, que eu fiz desde segunda, eu já fiz, ontem eu já fiz, vou fazer hoje de novo, eu tenho certeza que vai bem nas provas. Ontem eu fiquei feliz, muito feliz, que acho que foi, infelizmente, né, mas feliz pela grande maioria, que acho que foi um aluno só que ficou com nota abaixo de 7. E eu tenho certeza que até o fim, agora, até sexta-feira, eu sei que todos podem ficar com notas ótimas, tá? Todas notas acima de 7. Ô, Pro, Ah, ontem na prova eu só errei uma questão. olha aí, ó. Então, galerinha, prestem atenção na recapitulação quando a prof faz com vocês, que vocês vão bem. Eu tô colocando, ó, essa semana eu tô me puxando e colocando as nossas aulas de Zoom no mesmo dia. Eu termino aqui a aula com vocês, eu já carrego e já lanço lá em português. Então, quem quiser retomar de novo, vai lá antes de fazer a prova e escuta a prof falar de novo. Vamos lá, então? Seguinte, página 155. Algumas formas de separar as misturas, tá? Depois eu vou recapitular para a prova tudo. Por enquanto, eu vou dar a matéria de hoje mesmo. Então, diz assim: na natureza, muitos materiais que se encontram misturados com outros. Em vários casos, para obter um material específico, as pessoas precisam separar essas misturas. Isso acontece, por exemplo, nas salinas, que são locais onde o sal marinho é produzido. Nas salinas, a água do mar é represada e mantida até que evapore. Ao fim deste processo, a água sobe para a atmosfera, tá? Porque está evaporando, né? E resta apenas o sal, 155. E resta apenas o sal bruto, que passa por um processo de beneficiamento e é empacotado para comercialização. Então, aqui está o que acontece, ó. Eles pegam a água do mar, tá? Separa uma parte e deixa lá parada. E a água começa a evaporar. E o que que sobra? O sal, né? A parte do sal. Ó, os salineiros amontoando o sal bruto. Tá? E daí depois esse sal é passado por um processo que se chama beneficiamento, dele é empacotado para a gente usar. Tá? Galerinha, deixa só eu enviar aqui, dar para minha filha. Filha, vem aqui tua aula, ó. A outra aula também já começou. Entra lá. Vai lá. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, gente, por favor. Eu preciso aqui, ó. Isso aqui tu vai fazer hoje com a prof. Pega as folhinhas, pega teu estojo e vai lá para a cozinha. Toma, toma. É duas, toma. Com a outra aula. Vamos lá então, gente. Voltando aqui. A decantação é um método de separação de misturas realizado, por exemplo, na limpeza de piscinas. Nesse caso, a maior parte da sujeira que se acumula na parte inferior do tanque é aspirada. Então, para quem tem piscina em casa ou já viu esse processo, a água às vezes fica esverdeada, suja, fica uma nhaca. E aí é colocado uns produtos que é para fazer a decantação. O que é decantação? É a sujeira cair lá embaixo na piscina, a água, ela parece até meia turva, mas é a sujeira que está lá embaixo que está dando reflexo. Daí eles aspiram e a água fica limpinha de novo, tá? Então, esse é um processo de separar algumas misturas. Para a decantação da sujeira em um aquário, é possível utilizar um sifão, isto é, um pedaço de mangueira que auxiliará na sucção de todas as impurezas situadas no fundo desse viveiro aquático. Então, aqui tem uma decantação também para os peixinhos, tá? Ah, eu vou fazer isso. Tem que saber fazer direitinho. Virem a página. 156. No preparo de determinados alimentos, são utilizados os seguintes métodos de separação de misturas. Catação, que é a separação dos grãos bons dos grãos ruins de feijão. Ventilação,
aonde é retirada as películas de amendoim, torrado ou da palha do arroz, e a peneiração, a separação entre o macarrão e a água quando se faz a macarronada. Então, a água é cozinhada na água, tem duas misturas ali. Quando a gente quer comer a massa, a gente tem que fazer a peneiração. Quando a gente quer comer os amendoins, é feita a ventilação, ou seja, vai tirando o amendoim, tanto o amendoim quanto do arroz, vai, como é que eu posso dizer, tirando aquela casquinha. E a catação é dos grãos bons, dos grãos ruins do feijão, tá? É possível também realizar a separação magnética. Neste caso, utiliza-se um ímã ou outra fonte de magnetismo para atrair materiais como ferro, que sofre atração, separando-os de outros. Galera, só um minutinho, por favor. Fiquei tão triste porque descobri que minha fêmea, na verdade, era um macho. Quê? Descobri que meu peixe, que eu achava que era uma fêmea, na verdade, é um macho. Galerinha, olha só. Deixa a prof ler aqui, e daí eu quero que vocês vão fazendo a questão aqui de baixo. Separação do ouro. O profissional que trabalha na extração de minérios é conhecido como garimpeiro. Para obter esses materiais, ele faz uso de alguns métodos de separação de misturas. Em seu estado bruto, ou seja, na forma como é encontrado na natureza, o ouro é bem diferente do metal que a gente conhece. Geralmente, ele está misturado com terra ou areia. Para separar os dois materiais, o garimpeiro realiza a chamada levigação. O que é essa levigação? A terra com ouro é colocada em um recipiente denominado bateia, tá? O qual se encontra cheio de água. Por ser mais denso que a areia e a água, o ouro, né, por ser mais pesado, o ouro fica bem no fundo dessa bateia e pode, então, ser retirado. Daí é como se fosse uma limpeza num pote. Bota o ouro ali, sacode, limpa, daí tira a água suja e depois pega o ouro, tá? Agora, eu quero que vocês façam aqui, eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem a questão 2 e a 3 aqui. E eu já venho aqui, tá? Vão fazendo a questão 2 e 3, vou tirar o volume de todo mundo. Que página? 157. Fala alguma coisa. Pensei que meu computador tinha bugado. Pessoal, como é que se bota a sua tela atrás da coisa? Como é que se bota a tela atrás da pessoa? Escudinho verde na engrenagem, background vai estar lá. Não é o momento agora, meninos. Vamos lá. Eu estou explicando o que ele me perguntou. Sei. Então, olha só. Este marceneiro deixou seu pacote de taxinhas cair no meio da serragem. Qual é a técnica de separação mais adequada para recolher elas? Ele vai ter que fazer a mesma coisa da separação do ouro? Do ovo? Ele vai ter que pegar uma coisa que... As técnicas, ó, as técnicas estão ali do lado. Catação, ventilação, peneiração ou separação magnética. Qual daquelas técnicas é a melhor? Magnetismo. Magnetismo, claro. Se a gente for fazer uma catação, primeiro que vai se misturar ali.
Não vai enxergar muitos deles, tá? É inviável. Se a gente for fazer ali a ventilação, não tem como, porque é para tirar ali as casquinhas. Peneiração, vou botar a pera ali, vou botar as taxinhas numa peneira ali, vai cair. Então, qual é a melhor? É a separação magnética, pelo magnetismo, tá? Porque as Eu não taxinhas... entendi essa Tá. 3. Não entendi, Hã? eu não entendi a 3. Vou chegar nela, ainda estou na 2. Tá? Entenderam a 2 ali? Vamos para 3. Na imagem ao lado, qual método foi empregado para separação entre a clara e a gema do ovo? Qual das aquelas técnicas? Isso aí, gente, é a peneiração. Por quê? Porque ele quebrou o ovo, botou naquela conchinha, que eu tenho uma daquela, e é como se ela estivesse peneirando. Ficou a parte principal ali da gema no meio e a clara saiu. A técnica é a peneiração, tá? É tipo que nem da massa ali, Mas a parte que eu mais gosto é a clara tipo e peneira, a gema. tá? Eu gosto mais da gema. Todo mundo, né? E agora Não, ali... eu gosto da clara. Gente, foco, vamos lá. Não, eu gosto do ovo inteiro. Investigue. Em qual método de separação de materiais se baseia o princípio de funcionamento de um aspirador de pó? Como é que vocês acham que é... Não é essas 4 que a gente viu aqui, tá? Mas que acontece ali? Como é que funciona o aspirador de pó? Eu quero que vocês pensem. Suga o pó. Em qual método A gente pode dizer que acontece o que ali, então? princípio de Ele suga a sujeira. Ele suga a Pera lá, sujeira. um de cada vez. Um de cada vez, só um pouquinho. Não, deixa o Caio terminar, depois eu te dou a palavra. Termina, Caio. O aspirador de pó, ele vai lá e ele suga toda a sujeira que está lá pelo chão. Só grudada que ele não aspira, porque eu já usei um aspirador de pó. Ok, tá. Vamos lá. Fala, Murilo. Geralmente, o aspirador de pó não aspira só pó, ele aspira quase tudo. Se tu botar um aspirador de pó na tampa do tapete e o aspirador de pó tenta sugar o tapete, tu tem que desligar o aspirador para tirar. Ok. A Dani tinha falado antes? Não. Não? Então pensem comigo. Se eu faço isso aqui, ó, me escutem. Se eu faço isso aqui, ó, o que eu estou fazendo? Jogando. Respirando. Respirando. E eu estou respirando o quê? O ar. Significa que nós temos ar em volta da gente. Vocês concordam? Sim. Então, Sim, quando o aspirador de pó está funcionando, ó, vou tirar o volume de todo mundo para todo mundo me escutar agora. Quando o aspirador de pó está funcionando, ele não está aspirando somente a poeira. Ele está aspirando o ar também. Só que o que é que fica dentro do aspirador? Sujeira. A Sujeira. Pó. a poeira. Então, ele faz um filtro. O aspirador de pó está fazendo um filtro, aonde permanece a sujeira dentro do aspirador, tá? Mas o ar fica fora. Fala. Eu pesquisei na internet aqui, posso falar o que está aqui? Pode falar. A base da separação da sujeira do aspirador de pó se baseia na filtração. Haverá um filtro dentro do aparelho que retém as partículas de sujeira e poeira que passam por ele junto com o ar que ele está aspirando. Muito bem, perfeito, Leão. Perfeito. Eu acho que tem alguém dormindo na aula hoje. Júlia, acorda para cuspir, Júlia. A minha bateria aqui acabou. Tá, gente? Então, assim, ó. Este aqui foi o conteúdo de hoje de ciências. E agora eu vou começar a retomar com vocês. Então... Não, é pronto. Dá 258 também. Não, 158, a prof colocou lá,
foi bom tu me falar, Murilo. Deixem a 158 para trás, porque a 158 nós vamos fazer provavelmente a semana que vem, tá? Então, esqueçam a 158, que nós vamos fazer ela em outro momento, tá? Ontem a prof estava pensando com meus botões. As páginas de prova são a 156 e a 155, né, prof? As páginas de hoje é 155 a 157, tá? Então, ó, vamos voltar agora. Me acompanhem em ciências, começando lá no início, lá na página 125. Me acompanhem, que agora é a retomada para a prova. Preste atenção, menino e menina, para a gente tirar uma boa nota em ciências, tá? Vamos lá, então. Só um pouquinho. Prof, eu pesquise, pode ser. Ô, prof, o filtro é o quê mesmo, prof? O do filtro é o quê mesmo? Ó, a do filtro eu quero que você pesquise que nem o Leão fez. E daí você vai achar a resposta ali. Agora a Pro vai retomar a matéria, porque senão não vai dar tempo, tá? Beijinho. Ó, silencinho, beijinho. Já tô dando beijo a todo mundo. Vamos lá. Tirei aqui o volume. Ninguém abre sem a permissão da Prof. Me escutem. Página 125. Tá falando sobre a matéria, tá? O que é a matéria? Seres vivos e seres não vivos, tá? Assim como os componentes que formam eles são considerados matéria. Qual página? 125. Me acompanhe nas páginas. Fala, Luiz. Aí, doutora, eu já fiz a prova. Aí... Ah, então já fez. Vamos lá. Então me escuta agora. Tira o teu volume. Então, matéria são seres vivos e seres não vivos, e os componentes que formam eles nós chamamos de matéria, tá? Lá na página 126, a gente está vendo as características da matéria. Quais são as características da matéria? Ela tem massa e ela tem volume. O que é a massa? É a quantidade de matéria. E o que é o volume? É o espaço que essa matéria ocupa, tá? Então, massa é a quantidade de matéria e volume é o espaço que ela ocupa, que a matéria ocupa, tá? Um dos exemplos que nós vimos aqui, tá? Água é matéria, pedra é matéria, cabelo é matéria, solo é matéria. O que não é matéria? A eletricidade, a energia elétrica e o som, isso não é matéria, tá? Depois, a gente passa lá para a página 128. Na página 128, a gente viu as propriedades da matéria. A matéria pode ter cheiro, a matéria pode ter textura, tá? Que nem a madeira, cheiro, que nem o perfume. Ela pode ser transparente, como o vidro é transparente. Ela pode ter um brilho, uma rigidez, ela pode conduzir calor, como os metais. Ela pode ser flexível, ou ela pode ser rígida, dependendo do quê? Como o plástico, tá? Então, essas aqui são as propriedades da matéria. O que a gente pode dizer que é matéria? Um vidro é matéria, que nem a gente viu nos exercícios, olha só. Eu já volto para a página 129, mas vamos lá para a página 131. Virem a página 131. Um óculos é matéria, um lápis é matéria, um espelho é matéria, um caderno é matéria. E quais são as propriedades deles? A gente viu que o óculos, qual é a propriedade do óculos? Ele é feito de plástico, um plástico rígido, né? E ele é feito de vidro. E tem também metais que são os parafusinhos, tá? E o vidro é o quê? É transparente. O plástico é o quê? É rígido ou flexível. O lápis é feito de quê? De madeira. Madeira tem o quê? Tem uma textura. O espelho é feito de quê? É feito de vidro. Esse aqui é feito de metal, tá? Ele reflete esse espelho. O caderno é feito de papel, é feito de metal ali, do aspiral também, tá, gente? Então, isso aqui são as matérias e suas propriedades.
Outro ponto aqui, ó, da página 100, voltem agora na página 129. Eu só quis completar primeiro as propriedades da matéria e agora voltem na 129, porque na 129 está falando um outro ponto das propriedades, que é a densidade, tá? Um pode ser mais denso, é como se fosse mais pesado. Então, se a gente bota na água, vai afundar. Outros são menos densos. Um exemplo disso, a rolha, tá? De uma garrafa, ela é menos densa, então ela boia, tá? Mas também uma pedra é mais densa. Por quê? Porque ela afunda, tá? Agora a gente passa para a página 134 e 135, tá? O que tem na página 134 e na 135? A gente está falando de transformações físicas e químicas, tá? A transformação física é aquela em que pode acontecer uma transformação, mas o material vai ser mantido, vai ficar mantido. Um exemplo, eu vou pegar um vaso e quebrar, tá? Ele quebrou, mas continua sendo vaso, não mudou a matéria do vaso, só quebrou. Um exemplo de transformação química é quando se altera, tá? Então, uma maçã que está envelhecendo, ela está tendo a decomposição e ela está mudando, é um processo químico. Um sino ali, que nem o exemplo do sino, está enferrujando, está mudando, então esse é um processo químico. Aqui, ó, eu vou só fazer com vocês essa 136. O açúcar, quando faz o açúcar caramelizado, qual é o tipo de transformação? Química ou física? Química. Química, porque mudou. A laranja, eu estou espremendo o suco, fazendo suco. Que tipo de transformação é? Física. Física. Aquele suco da laranja que tem dentro dela ali, Ela é o continua mesmo sendo suco. A gente só espremeu para tirar, mas é o mesmo suco. O queijo sendo ralado, químico ou físico? Físico. Físico. A única diferença é que a forma dele mudou, mas continua sendo queijo. E o ovo frito, químico ou físico? Químico. Químico. Por que químico? Porque, na realidade, o ovo ele tinha uma consistência cru. Eu fritei ele ficou com outra consistência, ele mudou. Então, é uma transformação química. Virando a página 138, nós vamos para os estados físicos da matéria. Quais são os estados físicos? Líquido, sólido e gasoso, tá? Esses são os estados. Virem para a página 140. E agora vocês vão me dizer, quando eu transformo do sólido para o líquido, o que acontece? Fusão. Quando eu transformo do líquido para o gasoso, o que acontece? Vaporização. Vaporização. Dentro desta vaporização pode ocorrer a evaporação, que é quando a água ela é mais lenta, tá? Quando o sol transforma aquela água em vapor, é um processo mais lento, ou um processo mais rápido, como uma água fervendo na chaleira, que é a ebulição. Tá? Mas já dou a palavra. Mas esse processo todo do líquido para o gasoso se chama vaporização. Fala. A Dani estava perguntando, Dani? Não? Então, vamos lá. Do gasoso para o líquido, o que acontece? Condensação. Condensação. E do líquido para o sólido? Solidificação. Solidificação. Tá? Virando a página para 144. Lá na 144, a gente viu as transformações reversíveis e irreversíveis. Como que é a transformação reversível? O que quer dizer a transformação reversível? Quando pode...
Ah, tá atrás. Normal. Quando pode ficar no seu estado original. Quando eu faço uma transformação, mas ele pode voltar ao estado Professora. original. Tá? Professora. Só um pouquinho, já dou a palavra, Caio. E a irreversível? Que não tem mais jeito. Não tem mais jeito, mudou e não consegue mais voltar ao estado original. Fala, Caio. Tá. O que significa heterogêneos? Vou chegar lá, ainda não cheguei lá. Segura o coração. Então, um suco, quando eu faço um picolé, é reversível ou irreversível? Reversível? Reversível. Se o picolé derreter, ele vai voltar a ficar líquido. Um papel queimando é reversível ou irreversível? Irreversível. Irreversível. Por quê? Porque o papel não volta mais a ficar normal. Prof. Se o papel tá queimando, se tu botar... irreversível. Se tu botar água no papel, o papel vai estragar de qualquer jeito mesmo. Irreversível. O ovo que cozinhou, reversível ou irreversível? Irreversível. Irreversível. Não vai voltar a ser o ovo cru. Derreter a manteiga, reversível ou irreversível? Reversível. Se eu boto a manteiga na geladeira, ela vai ficar dura de novo. Lavar uma roupa, reversível ou irreversível? Reversível. Ela molha, mas ela seca. E o apodrecimento da laranja? Irreversível. Irreversível. Não vai voltar mais a ser laranja normal. E as últimas matérias, a gente entra lá na página 150 agora. E eu estou terminando com vocês. Na página 150... Já estou terminando. Na página 150, a gente entra nas misturas homogêneas e heterogêneas. Homo é de uma. Homo, uma. Heterogênea é mais de uma. Ou seja, homogênea, quando eu pego alguns componentes e misturam e formam um só. Heterogênea, quando eu pego alguns componentes, misturam, mas eles não se misturam. Exemplo de homogênea, eu botar sal ou açúcar na água, eu vou mexer, vai ficar uma mistura, uma água salgada ou uma água doce. Uma heterogênea, água e azeite. Gente, heterogênea. Misturo água e azeite. Eu misturo, quando a água para, o azeite vai para um lado e a água fica de outro. Essa é a diferença. Até aqui é o nosso conteúdo de prova. Então, galerinha, já retomei toda a matéria com vocês. Façam com calma, olhem direitinho e todo dia eu vou dizer a mesma coisa, quero ver notas acima de 7. Nada de fazer prova correndo, gente. Nada de fazer prova rápido para se livrar dela. Façam consciente, porque se vocês não fazem consciente, vocês vão entrar em recuperação e daí vão ter que fazer trabalho dobrado. Tá? Então, galera, beijo para vocês. Amanhã, que horas que vai ser nossa aula? 9h30. 9h30. Porque tem meia hora para fazer as folhinhas. Das 9 às 9h30, vocês façam as folhinhas. Prof, Oi. deixa eu contar uma coisa. Tchau. Prof, Fala, Isabela. sabe de uma coisa? Ontem Tchau. minha irmã foi Professora, hoje é pesquisar. quarta-feira. Minha peixe fêmea, na verdade, era um macho. Oi. Professora, hoje é quarta-feira. Tchau. Tchau, galera. Beijo, até Hoje é amanhã. quarta-feira. Tchau, pronto. Amanhã, 9h30. Façam as folhinhas.